Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, que possamos mais uma vez, nessa noite de estudo, entendermos os ensinamentos do Mestre Jesus, deixar que esses ensinamentos toquem o nosso coração, fale ao nosso íntimo as palavras que a gente precisa ouvir, que a gente precisa sentir. O Mestre é para nós, meus irmãos, fonte geradora de energia, de saúde física e mental. Nós vivemos um mundo extremamente conturbado pelas emoções humanas. Nós mesmos produzimos esse universo psíquico que nos rodeia. São as nossas intenções, os nossos pensamentos, nossos desejos, nossas ações, que têm levado cada um de nós a experimentar tremendas dores de ordem psíquica, emocional, espiritual. O momento é de acolhimento de todos nós, para que um possa servir de amparo ao que está ao seu lado, trazendo para dentro do nosso íntimo a mensagem de esperança pautada no esforço que a gente emprega na prática do bem e do amor. Cada qual de nós experimentando as suas lutas, as suas dores, sabe que essas experiências traz para nós as oportunidades de outras tantas já perdidas, mas que de novo se apresenta para nós, para que possamos fazer o melhor. O Mestre não espera da gente o acerto absoluto das nossas ações e das nossas decisões. O Mestre sabe que nós estamos sempre titubeando nas nossas escolhas, que a gente ainda não consegue escolher com o sentimento voltado para as coisas espirituais, que nós ainda nos permitimos envolver muito pelo materialismo, pelas coisas que envolvem esse mundo físico e que nos excitam tanto. Mas o Mestre espera de nós e conta conosco no concurso e nosso próprio benefício, para que a gente possa fazer de modo melhor aquilo que fizemos no passado, galgando aí, meus irmãos, condições melhores de vida. Chega de tanto sofrer, chega de tanta dor, chega de tanta luta. A gente se debate tanto nisso, a gente busca tanto esses sofrimentos. A gente precisa apaziguar o coração, reelaborar nossas ideias. E para isso a gente precisa, meus irmãos, nos aproximarmos de Deus. Não tem como exercer uma vida mais voltada para as coisas espirituais distante do Pai. O Mestre Jesus, que é para nós guia e modelo, ele precisa estar vivo no nosso coração, no nosso pensamento. Hoje, quinta-feira, mais uma noite de estudo, a gente sempre relembra, retoma o Mestre Jesus em nossas vidas. E é preciso que exercitemos cada vez mais a manutenção dessas energias junto de nós. Fazer desse estudo de quinta-feira um momento de reflexão que a gente precisa, mas tentar dar continuidade a isso ao longo da semana, para que a gente se sinta cada vez mais forte, cada vez mais vigoroso, conseguindo lidar com as nossas questões de uma forma melhor. Pensar, meus irmãos, que a dor ela tem um tempo certo para acabar. As dificuldades também, que muitas delas são criadas por nós próprios. Muitas delas são intensificadas pela nossa forma de ver as coisas. Então é preciso mudar isso para a gente viver melhor, meus irmãos, sofrermos menos. A vida,
a cada dia que começa, nos presenteia com novas horas, com novos momentos, com novas oportunidades. E o que fazer desse tempo que nós temos a cada dia é nossa, decisão nossa. A gente pode passar mais uma vez um dia inteiro em sofrimento, em dor, em lamento, em reclamações. Mas a gente pode passar o dia inteiro lutando contra essas energias, buscando na oração o remédio necessário, buscando na leitura edificante o conselho amoroso, no exercício do bem que a gente pode fazer em nosso benefício e em benefício dos outros. É trabalho de todo dia, é coisa de todo dia. É modificar o nosso campo mental e a partir daí as coisas vêm se desenhando de uma forma melhor. Então, trabalhar a nossa mente, tudo começa ali. Trabalhar o nosso pensamento, refutar coisas que irão trazer mais dor, mais sofrimento, mais desencanto, mais angústia. Afastar-nos disso tudo e abrir os olhos para a vida que tão bela começa. Sabe, meus irmãos, eu tenho a sensação de que ao final da vida que a gente está vivendo, quando a gente retornar ao plano espiritual, a gente há de se lamentar muito. Pelo pouco que fizemos, pela nossa desatenção conosco mesmo, pelo tanto de amor que a gente poderia ter distribuído, pelas palavras carinhosas que a gente poderia ter ofertado. Eu acho que a gente tem que pensar nisso enquanto estamos aqui, não é? Com todas as nossas dificuldades. A gente vai errar, a gente vai perder às vezes o prumo, a gente vai às vezes sentir tanta dificuldade na manutenção de uma energia positiva. Isso tudo faz parte. O que a gente não pode desistir e querer, de fato, fazer diferente. Então, muita paz nos nossos corações. Vamos começar o estudo de hoje. Joana traz pra gente uma lição muito bonita. É a lição de número 32 do livro Espírito e Vida, uma obra psicografada pelo Divaldo. Joana titulou essa lição de Considerando a Parábola do Bom Samaritano. Essa parábola, ela é belíssima e ela se aplica a tudo na nossa vida. Eu acho que para todos nós aí que já estamos frequentando a doutrina espírita, e acredito também que nas igrejas católicas, nos templos evangélicos, que ela deva ser exaltada como uma referência da nossa prática ante o nosso próximo. O interessante é que na própria doutrina espírita ela é alvo de estudos profundos, dada a profundidade dessa parábola. O que essa parábola traz, para nós assim, de conhecimento, de vivência, de atenções que nós devemos ter. E Joana pega essa parábola tão conhecida de todos nós para fazer uma alusão ao trabalho mediúnico, do socorro às almas enfermas. E olha, meus queridos irmãos, nós estamos constantemente encarnados ou desencarnados, ainda nesse estágio evolutivo nosso, às voltas com a dor moral. As nossas angústias vividas no passado, elas se apresentam para nós na vida presente. Porque a cada experiência vivida, e é preciso a gente entender que, meus irmãos, toda enfermidade, ela precisa ser tratada e curada, concordam? A gente não pode estar diante de uma doença e não tratar.
Quando a doença está no corpo físico, a gente procura os médicos da Terra. Quando as doenças se manifestam na alma, a gente procura o atendimento para a alma. E vale fazer um parênteses aqui, que toda doença tem sua matriz no espírito, mesmo aquelas que se manifestam no físico. Mas não é essa a abordagem de hoje. O que a gente precisa colocar para esse nosso estudo, que seria interessante a gente pensar nesse nosso estudo, é que essas doenças manifestadas em forma de dor, de sofrimento, de desespero, de desolação, de medo, elas nos acompanham na nossa existência até o ponto, até o momento em que nós conseguimos a cura. Porque essa cura existirá, né? Então, quando a gente reencarna e vem viver as experiências da vida física, é natural que a gente se debate com as questões emocionais, porque elas precisam ser tratadas. É a ferida que precisa ser tocada. É a medicação que tem que chegar ali no ponto onde a ferida está instituída. É preciso levar ali, aonde reside a ferida, a doença, a medicação salutar, o remédio reparador. E nesse aspecto, a vida física, ela tem papel crucial. Por quê? É na reencarnação, nas relações uns com os outros, que nós vamos, aos poucos, em dose homeopática, nesse tratamento generoso da providência divina, tratando das nossas doenças. Com isso, a gente precisa enfrentar. É como o doente que, diante de um laudo assustador, tem que modificar a sua vida para pensar naquilo, para se tratar. E mesmo não querendo, às vezes, encarar frente a frente a doença, ela não dá trégua, ela vem com tudo que tem, nos convidando a olhá-la frente a frente e buscar de todas as formas a cura. A reencarnação, ela é esse olhar frente a frente, com as nossas próprias limitações, com as nossas doenças, com as nossas dores. E as experiências vividas trazem-nos a oportunidade da cura. O remédio curador disso tudo está no amor. No amor ensinado por Jesus, propagado em suas palavras e seus ensinamentos, em cada gesto de generosidade do Cristo, com todos aqueles que estavam ao seu derredor. E hoje, nós, já tão distante desse período em que Jesus esteve aqui, nós continuamos caminhando, ainda com muitas dúvidas, com as nossas incertezas, com a nossa teimosia, retardando a cura das nossas doenças. Então a vida, ela vem e traz para nós essas experiências. A caça de um estado melhor para o nosso íntimo. E quando a vida física cessa, que a gente retorna ao plano espiritual, a verdadeira vida, a gente carrega conosco ainda essas impressões. Porque se a doença ainda não foi tratada, se ainda não houve a cura, ela continuará conosco, nos acompanhando, porque ela é parte de nós. Ela foi construída por nós.
foi intensificada por nós. Então, ela nos acompanha. O trabalho mediúnico nesse contexto vem como bálsamo para o alívio dessas tensões, para o alívio dessas dores, para aqueles que, encontrando ali, em uma reunião mediúnica, a oportunidade de falar, a oportunidade de contar das suas dores, contar das suas desditas. E é uma atitude terapêutica, porque, meus irmãos, não tem bênção maior do que aquele que está vivendo um grande conflito, seja ele qual for, conseguir falar, conversar o que está sentindo, dizer para alguém o que está passando. Quando esse alguém é um trabalhador da seara de Jesus, esse alguém está revestido dessa mensagem cristã, que é de consolação, que é de apaziguamento, que não omite a verdade, que não vai ficar enfeitando aquilo que está doloroso, mas daquele que às vezes chora junto com o Espírito, porque compartilha com ele daquele momento de desabafo. E não há momento melhor, maior para as almas, mesmo aquelas mais endurecidas, que o ápice da dor. A sensação de que não tem mais nada a se fazer e encontrar a mensagem consoladora do Mestre Jesus. Joana vai trazer para a gente hoje esse resgate do trabalho da ação mediúnica, nas reuniões mediúnicas realizadas em toda a casa espírita, aquelas levadas com responsabilidade, aquelas que trazem dentro do seu escopo os ensinamentos da doutrina espírita, a prática da doutrina espírita, essa ação consoladora, amorosa, do Pai que é amoroso, do Pai que aconchega o filho em sofrimento, que não tira dele as experiências que precisam ser vividas, mas que dá a ele sempre a oportunidade de recomeçar. Isso é muito lindo, não é? Então ela começa pegando no capítulo 15 do Evangelho, aonde está narrada a parábola do samaritano. Ela retira a seguinte citação: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Para a gente poder retomar essa frase, ela está logo depois que no Evangelho está escrito a parábola do bom samaritano. No capítulo Fora da Caridade não há salvação. Para a gente relembrar, Jesus falava da prática da caridade, da separação do joio do trigo. Jesus falava, usando ali a alegoria para que todos nós pudéssemos entender, principalmente os homens da época. Jesus falava dessa prática do amor, daqueles que teriam como colheita, né, a
a felicidade eterna, vamos dizer assim, e daqueles que ainda teriam que sofrer pelos maus comportamentos, pela atitude inconveniente, fora da caridade. Então, ele falando sobre isso, o que precisa, né, tá na parte o de que precisa o espírito para ser salvo, e Jesus falando então dessa salvação, tudo. Um doutor da lei, estou até lendo aqui no Evangelho pra gente, pergunta para ele assim: Senhor, que preciso fazer para possuir a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: que é o que está escrito na lei? Que é o que lê nela? Porque Jesus, ele buscava, né, o Velho Testamento para poder ajudar aos homens a perceberem essas relações de vida e de transformação que já tinha de forma muito evidente nascido ali com Moisés, né? O que não quer dizer que essa transformação já não viesse desde antes. E aí ele responde: amarás, o homem responde a Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus virou para ele assim: muito bem, faze isso e viverás. Olha que Jesus está falando da salvação. Jesus está querendo dizer assim, o que necessita para ser salvo é amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Isso era conhecimento. Jesus disse para ele o que está escrito na lei. Ele sabia, olha que ele sabia. Respondeu rapidamente para Jesus. A diferença entre a gente saber e fazer é que é o grande desafio da nossa transformação moral. Porque a gente conhece o que está escrito na lei, a gente sabe o que está colocado para nós. A lei de Deus está na nossa consciência. Então a gente sabe quando está acertando, quando está errando. É preciso esforçar-nos para fazer certo, né? Então, o homem que ouviu isso de Jesus, então faze isso, né? Que está escrito na lei. Você será salvo? Aí ele querendo, né? Demonstrar, assim, grande interesse, entender melhor. Ele pergunta assim: quem é o meu próximo? Pergunta para Jesus. Dessa pergunta, Jesus entendeu. Jesus poderia falar: teu próximo sou eu, é quem está aí do teu lado, né? É tua família. Jesus poderia ter falado isso, mas Jesus, sabendo que precisava tornar aquela pergunta uma pergunta importantíssima, porque olha a contribuição da pergunta deste indivíduo para todos nós. Da pergunta dele nasce essa resposta primorosa de Jesus com a parábola do bom samaritano, que é para nós roteiro de vida. Então Jesus, só para a gente lembrar, Jesus diz assim, tomando a palavra então, Jesus disse: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu
e passou adiante. Aquelas coisas que a gente vê, mas não enxerga, né? Isso acontece. Um levita que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Passou direto. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Terminada essa narrativa, Jesus volta a ele uma pergunta. Que Jesus respondeu. Olha a pergunta inteligente do mestre. Mas olha também que Jesus dá a ele a oportunidade de pensar e de responder. Jesus não vem com as respostas prontas. Porque o Evangelho ele tem que nascer dentro de nós. Não é nada incutido que vem de fora para dentro. As palavras do Evangelho, a gente as conhece, elas foram ditas por Jesus e vividas por ele, a gente sabe. Mas a que ponto elas tocam no nosso coração? Enquanto a gente não escrever estas mensagens com o nosso sentimento, elas passarão apenas de conhecimento. Então Jesus joga para ele a pergunta. Jesus diz assim: qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Jogou a pergunta. O doutor parou, pensou e respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. E aí disse Jesus: então vai e faz o mesmo. Essa é a parábola, essa é a narrativa do Evangelho, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Abaixo dessa narrativa, eis a frase que Joana tira: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Porque quando a gente consegue englobar, né, meus irmãos, ser humilde, isso rompe com o orgulho que há dentro de nós, o egoísmo, né? Que são as 2 chagas da humanidade, as nossas doenças, onde estão nossas doenças. E aí ela vem na mensagem de hoje, ela narra aqui, ela sintetiza a parábola que a gente achou melhor ler aqui para retomar. E ela continua. E aí é belíssima essa parte que ela traz para nós, eu acho que vale a pena a gente ir pegando passo a passo aqui com ela. Ela diz assim, olha, considerando as nobres sessões de socorro mediúnico aos desencarnados em sofrimento, hoje realizadas pelos adeptos da doutrina cristã, recorramos ao ensino de Jesus na excelente parábola. Então ela vai trazer essa parábola para dentro do espaço das reuniões mediúnicas. E olha o paralelo interessante que ela faz. Ela diz assim, ó, o recinto das experiências medianímicas pode ser comparada à hospedagem acolhedora e gentil. Então a sala onde a gente fica, a casa espírita que nos acolhe, seria essa hospedaria, aonde o samaritano, né, leva o rapaz para cuidar dele e deixar ele lá, em tratamento. O homem caído na orla do caminho, consideremo-lo
o espírito tombado nos próprios enganos, que são as almas aflitas, daquelas que a gente estava falando no início. Porque, meus irmãos, mesmo aquele que chega a uma reunião mediúnica, um espírito desencarnado que chega a uma reunião mediúnica, tocado de revolta, de orgulho, das palavras torpes, das considerações vulgares, mesmo esse é um espírito caído. Não é caído aquele que chora só, não, gente. Porque o nosso distanciamento de Deus, ele se manifesta em diversas formas. A gente pega as pessoas hoje que agem por violência, agressividade, revolta, com soberba. Esses são espíritos caídos. Porque o verdadeiro homem de bem, o verdadeiro espírito voltado já para as coisas espirituais, aquele que já galgou uma melhor estada espiritual, ele não se permite esse tipo de manifestação. Aquele que ainda manifesta-se dessa forma é um espírito caído, ainda não se encontrou. Então, numa reunião mediúnica em que a gente recebe o espírito em todas as condições, todos eles são aquele irmão caído da parábola do samaritano. Ela continua. O médium esclarecedor, assemelhemo-lo ao encarregado da estalagem, a quem o samaritano deixa aos cuidados dele o irmão caído, que diz a ele, faz isso, isso, isso. Olha que bacana. Então, o dono, o servo lá da estalagem representa o servo de Jesus ali na tarefa mediúnica. Que bacana isso, né? Tem o pedido e o consentimento de Deus, de Jesus, para atender as necessidades do outro. Então, o médium esclarecedor, ele está ali para isso, para atender a essas necessidades primeiras de socorro. Primeiras de socorro. Ninguém vai ali numa reunião dessa, recebendo o irmão nessas condições, de abrir grandes discussões com ele sobre a imortalidade, sobre que o sofrimento dele é consequência dos males que ele fez, ficar apontando para ele, né, essas desditas, não é isso, né? Ele está ali para prestar os primeiros socorros, né? A ajuda, a continuidade da ajuda já feita pela espiritualidade, que traz esse irmão até ali, à reunião. Então, é servir de quem ouve, aconselha amorosamente, trata dessas feridas, cuidando com afeto, levando para ele uma mensagem de esperança, de que o pior já passou, que as coisas vão melhorar, para que ele confie em Jesus, siga o conselho dos mentores espirituais que estão ali para ajudá-lo. Olha que palavra consoladora para aquele que já está fora do corpo, desesperado, aflito, angustiado, às vezes sob grande tormenta, ou sob o jugo de outros espíritos que o atormentam. A complexidade das questões que envolve o mundo espiritual é muito grande, né? Mas a todos que chegam, a mensagem sempre tem que ser essa, de consolação, de confiança em Deus, de dizer que Ele está sob os cuidados de Jesus, que
está sob essa proteção, assim como o estaleiro mesmo, que estava ali, né? O homem da estalagem, que estava ali e foi fazer o melhor por ele a pedido do outro. Então, enquanto ele estivesse ali, estava protegido, não é? Olha que lindo isso. Os médiuns recalcitrantes, aqueles que resistem, né, que se entregam à tarefa com tudo que deveria, que postergam esse trabalho de amor. Joana manda a gente examinar estes como doutor indiferente e o levita sem piedade. Que passam ali e não enxergam. Porque um médium que nega a tarefa mediúnica, um médium que não quer aceitar essa oportunidade de trabalho, seja lá por orgulho, por medo, por insegurança, seja lá pelo que for, né? Em todas as circunstâncias, é um distanciamento de Deus, uma dificuldade deste em perceber que naquele momento tudo pode ser superado em nome do Cristo. Mesmo o medo, a insegurança, a incerteza. E que essa atitude pode ser representada como uma atitude de indiferença mesmo, de descaso, de perda da oportunidade que está sendo dada. Então, olha esse paralelo que ela cria aqui para nós. Ela continua. O médium obediente ao mandato de serviço socorrista, temo-lo como bom samaritano. Aquele que não perde a oportunidade de ajudar, que se aproxima, que procura saber do que ele necessita, que presta os primeiros socorros, que entrega os cuidados da espiritualidade para fazer aquilo que ele não pode fazer, mas não deixa de cuidar, não deixa de zelar. É aquele que vai sair da sua casa, que vai para a reunião mediúnica com a predisposição de servir. Está indo de coração aberto, de mente aberta, com desejo enorme de servir, reconhecendo essa tarefa como uma tarefa bendita, abençoada, não é? Olha que linda essas análises que Joana está fazendo com base na parábola. Ela continua. E havia entre Jerusalém e Jericó, convencionemos a estrada dos deveres fraternos, por onde todos transitamos. Ainda poderíamos considerar o bálsamo e o unguento, postos na ferida do assaltante, como as orações do círculo de corações devotados à tarefa mediúnica. Nossa, gente, que coisa mais linda isso, né? Da oração como a medicação. As moedas pagas ao hospedeiro simbolizemo-nas como as renúncias e dificuldades, lutas e testemunhos solicitados aos membros de uma reunião. E o doutor da lei, zombeteiro e frio, representemos como os companheiros, conhecedores da vida imortal, notificados das surpresas do além-túmulo, indiferentes, entretanto, às tarefas sacrificiais do auxílio fraterno. Olha, gente, como que Joana traz pra gente de modo tão sensível o encaixe dessa mensagem tão conhecida para nós dentro de uma reflexão profunda. Para todos nós que somos médiuns, que temos aí uma contribuição a fazer dentro da tarefa espírita. Ela continua. Se inflamado pela mensagem espírita e militas na mediunidade em qualquer das suas múltiplas manifestações, ou fazes parte de um círculo de socorro espiritual qualquer, unge-te de bondade e dê tua cota de esforço aos falidos na vida da imortalidade. Não lhes
síndiques quem são, de onde vêm, para onde vão, porque caíram. Não lhes imponhas verbosidades estrondosas, nem debatas apaixonadas convicções. Fala-lhes do novo amanhã. Medica-os agora, socorrendo-os com a bondade e abnegação. Se em qualquer função que desempenhares na tarefa espírita de assistência mediúnica, ser nessas, né? Seja, né? Seja em qualquer função que desempenhares na tarefa espírita de assistência mediúnica, esse bom samaritano, considerando todo e qualquer espírito que chegue ao núcleo do trabalho, não como adversário de ontem, o obsessor de hoje, ou o sempre inimigo, mas com o teu próximo a quem deves ajudar, assim como Jesus, redivivo na mensagem espírita, continua ajudando carinhosamente a todos nós. Olha, meus irmãos, belíssima essa mensagem, uma mensagem extremamente consoladora, que nos convida à prática da caridade, que nos convida a olhar o próximo e enxergar as suas dores, as suas dificuldades. Para todos nós que somos médiuns, fica para a gente essa mensagem de retomar dentro de nós as intenções de fazer o melhor, da prática da caridade, da humildade na tarefa mediúnica tão linda, tão rica para todos nós. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. E se a gente não tiver em nenhuma reunião mediúnica, façamos o bem aonde estivermos, com ou sem mediunidade. Muita paz, Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Muita saudade de ver vocês, de estar perto de vocês. Fiquem em paz. Até semana que vem.